Bom, quem sou eu, né? Eu peguei esse vídeo específico para contar um pouco da minha trajetória, quebrar esse paradigma que eu tenho de omitir quem eu sou, né? Por conta que às vezes eu penso que não consegui coisas grandiosas, vamos dizer assim, é só uma forma de explicar o porquê que às vezes eu não gosto de comentar a minha trajetória, né? Eu não vejo grandiosidade, mas isso é algo meu e eu tenho que quebrar isso. E nada melhor do que trazer um pouco, né, da minha vivência para vocês, e eu acredito que algumas pessoas possam se identificar. Então eu peço que, por favor, se fazer sentido, se agregar em alguma coisa, deixe um comentário, curte, e principalmente um comentário, porque eu gosto de ver se eu estou na mesma sintonia ou se tem pessoas na mesma sintonia que a minha pessoa. Mas vamos lá. Bom, hoje eu me chamo Vitor. Não, eu sou o Vitor, tenho 22 anos. E minha jornada começou basicamente quando eu tinha meus 16 anos. Por quê? Antes disso eu era um moleque assim que brincava, jogava, sabe? Não tinha muito pensamento. Porém, eu sempre seguia ali um rumo normal. E com 16 anos eu estava cursando TI, integrado ao ensino médio, né? Numa escola que chamava ETEC Polivalente. E aí a gente tinha essa dinâmica. Então eu passava o dia inteiro na escola e eu tinha um computador, só que ele era muito antigo e já não estava dando para fazer as atividades. E com essa ideia, a minha mãe sugeriu que eu começasse a vender trufa na escola, por conta que se eu juntasse metade do dinheiro, meu pai me ajudaria a comprar esse computador, né? Ele ia inteirar com a outra metade. E nada melhor do que um incentivo, né? Logo eu comecei a vender trufa na escola, não sabia que eu estava empreendendo, eu só fiz e as coisas foram indo. Consegui o dinheiro da faculdade, consegui o dinheiro do computador e esse foi um grande marco na minha vida, que eu falei, meu Deus, como era que eu consegui isso? E aí eu já tive um estralo de que as coisas era possível conquistar. E eu fui a criança, assim, o adolescente mais feliz do mundo quando eu comprei meu computador e por destino eu tenho ele até hoje. E beleza. E aí eu acabei, depois que eu consegui isso, eu parei de vender trufa e aí eu comecei a jogar, né? Ficava jogando. E beleza, finalizei basicamente até o terceiro ano assim. Aí ali no final do terceiro ano eu comecei a procurar algo que eu tinha que fazer, faculdade, ou cursar alguma coisa. E aí eu fui por rumo de engenharia agronômica, que era algo que eu assim achava que eu gostava. E eu comecei a prestar os vestibulares. Na minha primeira tentativa, eu passei numa federal lá em Mato Grosso do Sul, porém eu viajei de São Paulo até lá, né? Eu sou da capital, não, da capital não, eu sou do estado de São Paulo, numa cidade meio que do interior. E aí eu viajei 800 quilômetros, eu com a minha família. Foi uma conversa muito dura, porque eu teria que morar pra lá. Enfim, foi tudo assim muito rápido. E com isso, chegando lá, eu assim, tive uma falha, por conta que eu esqueci um documento que validava a minha inscrição. E eu perdi a vaga. E com isso, no momento assim, eu falei, puta que pariu, fiquei frustrado, triste, decepcionado, me julguei demais por ter esquecido esse documento. Joguei a culpa nas minhas costas, mas não desisti. Eu voltei, né, normal, falei, esse próximo ano, eu acredito que era 2020, 2019, não lembro. E aí eu falei, vou estudar mais um ano, só que agora eu vou prestar em uma faculdade aqui perto da região. Então eu prestei USP, que é a Exalc, que tinha o curso que eu queria. E aí mesma coisa, estudei o ano inteiro e não passei. Foi a segunda frustração, por conta que a nota de corte não deu, não bateu. E eu sempre com uma cobrança muito grande em cima de mim, que para eu dar certo, eu falei, eu tenho que conquistar, tenho que fazer uma faculdade, tenho que conseguir um bom emprego. Sabe, eu queria dar certo e eu acreditava que seguir esse caminho me traria o sucesso que eu almejava. Mas não consegui, então eu fiquei frustrado novamente. Porém, eu não desisti e aí eu comecei uma faculdade particular. E era a época ainda que era home office. Eu fechei presencialmente, só que aí, como era pandemia, eu estava fazendo a faculdade em casa e eu estava com uma rotina muito agressiva, que era o quê? Eu trabalhava das 7 às 6, entrava na escola, né, na faculdade, se eu não me engano, 7h15 e até umas 10 horas. E o tempo que eu ainda tinha de intervalo entre uma atividade e outra, entre o trabalho e a faculdade, eu usava para empreender.
por conta que quando eu comecei essa jornada, me veio um sentimento de, meu Deus, a faculdade era 5 anos para eu finalizar ela. E eu, sabe, eu sempre fui muito ansioso e eu ficava me questionando. Caraca, eu vou demorar 5 anos para começar a colocar em prática de forma efetiva o que eu tô aprendendo. Então eu falei, Vitor, você tem que começar a buscar outras coisas. E aí foi onde eu consegui identificar o que era o empreendedorismo, que eu já tinha feito, só que eu não sabia. Então eu falei, vou empreender. E nesse tempo eu comecei a empreender com o marketing digital. Comecei com o tráfego pago. E eu segui nessa jornada aí durante uns 8 meses, né? Basicamente o primeiro ano, dividindo entre serviço, empreendimento e faculdade. E logo ao final ali do primeiro ano eu já estava, assim, uma realidade totalmente diferente da faculdade. Não estou falando que não é para fazer. É que para mim eu tinha um aperto no coração, porque lá no fundo eu só estava fazendo a faculdade porque eu queria que os outros sentissem orgulho de mim e não o que eu realmente queria fazer. Então eu identifiquei isso e aí acabei conversando ali com a minha família que eu iria trancar, mas por outro lado eu já estava tendo resultado no marketing digital. Eu comecei a fechar meus primeiros clientes, né, com tráfego pago, então eu tinha uma base. Eu não fui e fiz algo assim, eu não quero mais, eu vou fazer. Não. Primeiro eu construí uma base em outra área para poder tomar a decisão de trancar a faculdade. Entende? Então, vocês que estão ouvindo, é a minha trajetória, não vão fazer isso, hein? Façam consciente, disposto a passar pelo processo e que tem consequência. E aí, tranquei a faculdade, né? E beleza, aí as coisas deram uma melhorada, onde eu só trabalhava e o tempo restante eu empreendia, né? Eu tocava minha agência de marketing, abri uma agência de marketing de tráfego pago. Beleza, mil maravilhas, a vida indo, encaminhando, eu trabalhava num emprego assim, mediano, e eu consegui uma vaga para um outro, isso aí acho que 2021, isso. E aí eu fui trabalhar como entregador em uma loja de tecido, e ali foi para mim assim, algo que eu cresci exponencialmente. Conheci pessoas maravilhosas, empresários que me guiaram, viram o meu esforço e me trouxeram clareza. Eu era uma pessoa que queria muitas coisas, mas eu não tinha um caminho certo. E por eu ter experiência com uma pessoa mais vivida, eles me trouxeram respostas que trouxeram uma clareza absurda para minha vida. Então uma dica para você às vezes que está perdido é tente fazer amizade com alguém que já teve o sucesso que você queira, né? E tenta conversar, falar o que você fazia, como que você conseguiu. Nossa, pessoal, parar um pouco só para observar esse pôr do sol que foca. Meu Deus, que coisa boa. E aí, eu fiquei nessa, né? Me trouxeram uma clareza e aí eu fui criando ânimo para persistir no empreendedorismo. E aí eu ia atrás de curso, de palestra. Por mais que eu saí da faculdade, eu estudava muito. Coisas que eu colocava um peso de eficiência na minha vida. Então eu ia atrás de palestras, de como destravar emocionalmente, de como ter uma boa oratória, de como ser um empresário. E aí eu permaneci nessa rotina por mais um ano, mais ou menos. Até que eu não consegui manter a minha agência, eu, fui definhando, os clientes foram saindo, eu não conseguia mais colocar, e aí a minha vida começou a dar uma caída. Porém, eu não fiquei parado. Nessa daí, me veio uma oportunidade de trabalhar em uma agência de marketing e eu abracei. E aí, eu dei um all-in, né? Eu larguei o meu CLT e fui para essa agência de marketing que eu ganhei menos, eu tinha um salário inferior. Na época que eu trabalhava com tecido, eu ganhava acho que 1.900 e na marketing digital eu ganhava 1,5. Então, eu tinha ciência que era inferior, mas o que eu ia aprender lá seria de grande valia para mim. Então, com muita consciência também, tomei essa decisão e fiquei disposto a passar pelo processo. E foi também outra experiência magnífica que eu não me arrependo de ter tomado. Aprendi muito, fiz amizades com os amigos ali. E também tive muita informação para me trazer clareza no meu próximo passo. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fiquei só 8 meses nessa agência. E com isso eu comecei a ver que nessa agência não estava tracionando quanto eu queria. Eu fazia, tinha um esforço, mas era muito árduo a gente ter uma remuneração salarial. Tinha muito reconhecimento verbal, mas pouco aumento salarial. E a primeira vez foi legal, a segunda foi top, mas depois de um tempo isso daí vai ficando monótono e a gente não, eu já não me sentia realizado. E com isso eu migrei totalmente de área. Hoje
Eu trabalho com automações, um pouco de programação, enfim, se quiser um momento específico, eu falo eu falo disso. Mas eu estou estabilizado hoje, consegui, sabe, ter um norte e tô muito longe de onde eu queria. Eu montei todo um planejamento para onde eu quero chegar. Ano que vem eu tenho um intercâmbio para fazer, então, pessoal, acompanhe o canal porque vai ter muita informação nova. E isso daqui, o que eu tô fazendo, de vir aqui na câmera, falar, botar a cara a tapa, é que eu estou pensando a longo prazo. Daqui um ano e meio vai fazer tudo sentido. E quem me acompanhar vai ver essa trajetória até fazer o sentido. E por que que eu tô começando hoje a querer me destravar, a quebrar esse medo de ser quem eu sou na frente das câmeras, nas outras pessoas. E é isso. Esse foi o resumo assim da minha vida. Tem muita coisa. Nesse tempo que eu finalizei a escola e cheguei aonde eu estou, nossa, eu tive ansiedade, que eu não sabia o que era e como que eu tratei. Dando um brief, como que eu tratei isso, né? Eu comecei a fazer exercício, eu comecei a cansar, porque como eu ficava muito na frente do computador, eu tinha uma energia, assim, mentalmente eu estava cansado, mas de corpo eu estava com energia. E aí, como que o corpo mostrava isso para mim? Com a crise de ansiedade, porque eu queria conquistar as coisas, mas eu não tinha energia para fazer, porque minha cabeça estava cansada, mas meu corpo estava elétrico. E eu fui buscando informação, não foi do dia para noite, eu passei por muitas fases. E se hoje você se identifica com o que eu passei, a minha dica, diminui o tempo de tela, acerte a sua alimentação, o máximo que você conseguir. Não que você tem que ter uma alimentação impecável, não, só dá uma acertada, vai aos poucos e comece a praticar exercício. Seja uma caminhada, flexão, fazer um pedal, que é o que eu gosto muito, que eu me identifiquei, ou sair, enfim. Saiba a construir uma rotina saudável. Não basta só você focar assim, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Porque eu fiz isso e passei pelo processo, mas me trouxe alguns obstáculos que ainda bem que eu identifiquei rápido, né? Que era ansiedade, tristeza, tipo assim, nossa, eu vejo a pessoa conseguindo tão mais rápido, por que que eu não tô conseguindo? Enfim, se eu continuar me prolongando aqui, vai ter muito assunto, vai dar 1 hora de vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Esse é um pouco da minha história. Eu espero que alguém aí se identifique e que eu espero ter ajudado. Uma coisa que eu peço é que, se você foi ajudado de alguma forma, deixa aqui nos comentários sua mensagem, a sua dúvida, algo que eu possa lhe ajudar. Porque quando eu era mais novo, eu queria ter a ajuda de alguém para me direcionar o que fazer. Principalmente se você tem 18 anos, 16, 17, está perdido, manda aí um comentário que eu vou ter o prazer em responder e te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Vamos para cima. Mentalidade de apenas... Vamos para cima. Mentalidade de 1%, né? Apenas 1%. E é isso, pessoal. Melhorar 1% a cada dia, que no final do ano será 365% melhor. Valeu, falou, fui!